Sejam bem-vindos a mais um episódio do EliteCast, o podcast que ensina como a sua empresa pode ter mais resultados e acessar o topo. Eu sou o Bruno, redator da Elite Digital e host desse podcast. E a Carol está aqui comigo. Carol, se presente. Então, gente, sou a Head de atendimento e com muito prazer hoje recebendo, a Nego Pneus, um cliente tão querido aqui, faz parte da nossa carteira de clientes e eu faço, com muito orgulho o atendimento desse cliente. É isso, a Nego Pneus, que é uma empresa de mais de 45, completando 45 anos de mercado esse ano. E para falar sobre a Nego, sobre a sua história no mercado, a gente trouxe aqui a Letícia, que é a diretora comercial e de marketing da Nego, e o Alemão, apelidado cuidadosamente, carinhosamente por todos como Alemão, que é também o diretor de produção. Sejam bem-vindos ao EliteCast. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Carol. Top. Obrigado. Gente, vamos começar da seguinte maneira. Nego Pneus. O que é, como surgiu, o que faz a empresa? Contem um pouquinho da história da Nego. Bom, a Nego Pneus ela surgiu em 1979. O nosso pai, Nego, iniciou. Ele trabalhou 17 anos numa empresa e saiu da empresa para empreender. Legal. Só que sempre foi muito difícil e eu me lembro que em 79 ele decidiu trabalhar por conta e aí só que não tinha recurso. E aí teve um empresário de Caxias que a gente até deve uma obrigação grande para ele por ele ter acreditado no meu pai, Legal. E ele tinha uma empresa de reforma de pneus e ele resolveu alugar para meu pai. Uhum. E aí meu pai começou a trabalhou 2 anos, fez um contrato de 2 anos. Aí fechou 2 anos, essa pessoa botou ele na parede. Ou tu me compra, ou vou ter que vender para outro. E aí meu pai não tinha recurso. Aí eu me lembro que ele teve que financiar a nossa casa que a gente morava para ter o recurso, E aí ele financiou a nossa casa e botou, foi com o peito e a coragem. E aí tá até hoje aí, depois ele resolveu. Aí eu tinha guri, comecei a trabalhar com ele novo, Uhum. Quantos anos você tinha? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí a gente foi lutando junto, e aí trabalhamos 22 anos pagando aluguel, E aí em 97 a gente conseguiu adquirir um terreno. Legal. A gente construiu. E aí, dia 29 de março de 2001, a gente conseguiu se mudar para um prédio próprio. Que bom. E esse é onde que a gente está até hoje, E aí, foi bastante trabalhoso, Aí, em 2015, aí meu pai começou a tirar um pouquinho mais o pé. Aí veio as minhas 2 irmãs. A Simone, que ela veio mais cedo, em 2016. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha nenhum escritório. Aí a Simone, nem um banheiro feminino, Aí é complicado. Ali é complicado. E aí Aí ela foi botando as ideias delas, A gente conseguiu aí manter um escritório decente. A gente não tinha nem computador, para ter uma ideia, E aí ela começou a organizar e aí nós demos um up, deu uma boa melhorada, Aí infelizmente em 2019 deu um AVC no pai. E aí nisso a Letícia veio para o time também, E aí deu um up melhor ainda, Aí que a Letícia, o que ela faz? Ela é fera. Nada contra a Simone, ela contribuiu bastante, mas a Letícia tinha que admitir que é fera. Foi onde é que nos alavancou bastante. É que eu sempre digo, a Letícia é a mais nova e a mais pequenininha, mas é a mais forte de nós 3. Que legal. Porque ela aguenta, essa aí ela aguenta tudo, é bem, bem forte mesmo. E aí ela veio, ficou na área comercial e
Aí veio meus guri, os guri também vieram contribuir com a gente, né? Que é a terceira geração, né? Aham. E estamos ali, estamos até hoje aí, dando peitaço, né? Mas Sim. estamos bem... Crescendo, buscando o nosso né? espaço no buscando mercado. E assim é um privilégio pra gente, que a gente sabe que a Nego hoje ela é bem vista no mercado, sabe? Apesar de ser uma empresa pequena, familiar, mas ela é bem vista, ela é bem respeitada. Melhor dizendo, ela é respeitada. Como a gente respeita todo mundo, né? Ela também é bem respeitada. Eu tive o privilégio de conversar pessoalmente com o seu Nego e fazer uma entrevista com ele, né, Sim. há uns 2 anos atrás. E em cada fala dele sempre deu para sentir muito um espírito empreendedor e um apaixonado pelo ofício, né, alemão, pelo ofício. E eu vejo que é um marco da Nego a qualidade na prestação de serviço, né? Sim. Se tu puder contar um pouquinho para nós sobre essa paixão que veio de pai para filho na questão de mão de obra, né? Sim. Tu tá há 40... Praticamente 44 anos, mais de 40 anos. Junto, né? Mais de Junto 40 com teu anos. pai, Aham. cresceu, enfim, se desenvolveu na Nego. Então, conta um pouquinho pra nós sobre essa paixão e essa marca registrada, né, Letícia, da Nego, que é a qualidade. Tu sabe que a Nego, que eu aprendi muito com o pai é a gente ser honesto. É de honestidade. A gente olhar no olho do cliente, a gente não pensar só em ganhar, mas muitas vezes tu deixar o teu cliente satisfeito, sabe? Porque às vezes tem algum serviço que a gente não seria assim tão importante fazer, mas pelo cliente, sabe? Então, assim, o pai sempre ensinou a gente ser pelo correto, ser pelo certo, sabe? Então, isso é que a gente leva. Eu sempre falo para as meninas que nesses 40 anos a gente teve muita oportunidade de crescer um pouco mais rápido, sabe? Mas daí eu teria que vender o que eu tenho, que é a minha vergonha e o meu caráter, sabe? E aí, então, para mim não vale a pena. Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, que o pouco a gente tem, mas foi no suor, sabe? Tanto do pai, como meu, como das gurias hoje, os guris que estão ajudando a gente, sabe? Então, isso é o que eu levo, que a Nego é a honestidade. Né? Eu tenho, por exemplo, nós temos clientes de quase 40 anos que estão junto com a gente até hoje, sabe? Então, isso pra gente é orgulho. E sempre aparece por indicação. Então, assim, isso pra mim, é bem, bem válido, sabe? Tenho certeza que para as gurias também, né? E pro pai também, que ele acompanha a gente também, né? Então, mas assim, é o caráter, né? O caráter, assim, de ser sincero, ser honesto, né? Procurar fazer o que é certo, né? Então, é um pouco mais devagar, mas é bem mais sólido. Se né? preocupar com o cliente, com o produto do cliente, como se ele fosse nosso. Boa. Né? Isso que a gente sempre diz. E o alemão, para os clientes, ele sempre diz: fica tranquilo, eu vou cuidar do teu caminhão, eu vou cuidar da tua van, como se ela fosse minha. E eu, como comercial da empresa, eu tenho certeza que o alemão faz isso. E ele faz isso diariamente, ele faz isso para todo o cliente. Seja ele o cliente de um veículo, seja o cliente frotista. Ele se preocupa com o cliente, ele sempre diz: eu cuido do teu dinheiro. E realmente a gente sabe que o alemão cuida do dinheiro do cliente da melhor forma. Sim. Isso é muito importante, eu acho que isso é uma virtude da nossa empresa. Isso talvez seja o maior marketing que a Nego pode fazer, né? A gente fala sobre atrair mais clientes, atrair novos clientes, mas, cara, reter aqueles que tu tem e entregar um serviço de qualidade para aqueles ali, esse é o melhor. É melhor. Porque vem o que tu falou, indicação. Verdade. Cara, ninguém indica algo que não confia, Não. algo que é Não. ruim. Não. E quando vocês fidelizam de vocês entregando esse compromisso, essa honestidade, aí o negócio cresce naturalmente, né? Bruno, a gente tem, e a Carol que nos acompanha, é difícil o dia que eu não tenho cliente novo, pelo menos um cadastro novo de cliente por indicação. Olha só. Isso nos dá bastante orgulho, Total, né? claro. Porque a gente sabe que a gente procura fazer um trabalho sério, faz sempre o melhor. O alemão dá o melhor dele lá na produção, na solução do problema. Eu, como comercial, tento fazer um atendimento diferenciado, acolhedor, enfim.
Eu acredito muito nisso, que o cliente ele gosta de também estar sendo bem atendido, ele gosta de ser valorizado. Um simples cafezinho. Às vezes, é que nem diz o alemão, quando eu não tô, às vezes o café que eu sirvo para ele, que eu converso com ele, fez da experiência dele dentro da Nego, de estar lá arrumando um pneu, ser muito melhor, porque a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre o assunto que interessa o cliente, e a gente sempre, eu aprendo com os meus clientes, eles aprendem comigo, e às vezes o serviço do cliente já está pronto, e a gente está num papo que a gente ficaria mais um tempão. Por quê? Porque é dar atenção para o cliente. Eu gosto que todos os clientes se aproximem da empresa, não só pelo serviço, mas pelo atendimento, não só meu, mas como de todos, sabe? Do alemão. E isso funciona muito bem. Isso também é algo que nos traz bastante orgulho. A gente sabe que o cliente não vai lá apenas para realizar um serviço e ninguém vai dar atenção para ele. E também tem aquilo que nem tu falou, não é só tu, não é só o alemão, é todo mundo. Porque é a cultura da empresa, né? E isso com certeza veio do fundador, do seu amigo, que transmite isso. Porque não é só atender qualquer um, mandar embora e acabou. Não, é o cuidado. Vamos entender, vamos tomar aquele cafezinho e isso agrada. E são valores, né? Eu acho que os valores de vocês permeiam todas as etapas de serviços com os quais vocês têm contato. Seja com fornecedor, né? Seja com parceiro, seja com cliente. Então, esses valores que vocês estão trazendo aqui, a gente percebe também no dia a dia do negócio de vocês, né? E isso é incrível. Total. E hoje, quais são os serviços que a Nego oferece ao mercado? Hoje, o nosso principal serviço é a recapagem de pneus. A Nego é especialista em reforma de pneus. A Nego não vende pneus novos, por exemplo. Então, o nosso foco é a reforma de pneus, a recapagem, o conserto, que é vulcanização de pneu cortado, pneu furado, vários tipos de avarias de pneu. A Nego faz o conserto. E a assistência Roda Mais, que é o gerenciamento de frota, que é um serviço exclusivo que a Nego criou juntamente com a Elite, que é a nossa agência de marketing. E a gente dá assistência para o nosso cliente. O cliente que é da Nego Pneus e tem uma frota, ele tem o atendimento direto do alemão, de revisão de todos os carros dele uma vez por mês. Todos os pneus são vistos individualmente pelo alemão. Legal. Então, esse programa, ele é muito bacana, que é um dos serviços que a gente oferece, e que o maior diferencial é que é o alemão que faz, alguém que tem mais de 40 anos de experiência no setor. E é alguém que não está fazendo apenas uma vistoria para trazer movimento comercial, mas sim uma preocupação com o cliente para que ele economize, para que a frota dele dê o maior rendimento quilométrico possível, para que ele não precise recapar um pneu antes do tempo, para que ele não perca um pneu de dianteira por falta de cuidado. E a gente sabe que o empresário hoje, o frotista, ele não tem tempo de cuidar de todas as pontas, né? É impossível. Então, a Nego se propõe a disponibilizar um técnico com mais de 40 anos de experiência para fazer esse serviço e passar para ele apenas um relatório do que a gente, como técnico, sugere para ele, para a economia dentro da empresa dele. Então, são os 3 serviços principais da Nego Pneus: recapagem, conserto e assistência Roda Mais, que é gerenciamento de frota para os clientes. E dá para entender o cuidado com a qualidade aí, né? Porque o pneu, ele não é só o pneu de um veículo. Cara, ele pode ser o decisor na tua vida. Nossa. Cara, se na estrada dá algum problema no pneu, cara, acabou ali. Sim. E como é que fica a cabeça de você sabendo que, putz, É verdade. fui eu. É vida, né? Na verdade, são vidas. Sempre vai ter um motorista, se é no caminhão, e se é o meu cliente de utilitário, de transporte coletivo, são outras vidas dentro desse veículo. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com o nosso serviço, que a gente sempre se preocupou, se preocupar em ajudar o cliente lá a acompanhar a frota de perto, porque nem todos os carros passam nos nossos olhos toda semana. Então, a gente tem a preocupação de, pelo menos uma vez por mês, todos os carros passar pelos olhos técnicos da Nego Pneus,
para garantir segurança para o cliente. E como é que funciona a parte do agrícola, né, Letícia Alemão? Porque a gente, claro, né, conhece os pneus, vai lá, visita aquele pneu enorme, né? Sim. Então, um pneu bonito, mas enfim, também para o agricultor é uma força de trabalho, né? Sim. E esse pneu, ele é um pneu com valor muitas vezes agregado, que também precisa desse olhar. Como é que funciona a parte agrícola também dentro do setor ali de consertos e recapagem? O agrícola, ele muda a forma de reformar, né? Que antigamente, antes de 1980 para cá, teve um outro modelo de reforma, que é a reforma a frio, que é a mais usada hoje, tá? E a recapagem a quente, hoje a gente faz só os pneus agrícolas, agrícola e OTR, que é o fora de estrada. A recapagem a quente porque ela vem uma massa. A borracha é uma massa, e aí ele vai para dentro da máquina para moldar o desenho e cozinhar a borracha, né? Diferente da banda, que ela já vem pré-moldada, a recapagem a frio. E o conserto, o pneu agrícola, na realidade, ele corta bastante, ele danifica bastante, principalmente na nossa região, que a nossa região é muita pedra, né? Bastante acidentado. Né? Muita pedra. Então, assim, e a gente, por exemplo, como a gente é mais antigo, muitas pessoas não gostam de fazer vulcanização, fazer conserto, porque gera muito trabalho, muito tempo, né? Mas a gente, como é um pouco mais antigo, eu até gosto. Acho que quanto o pneu mais trabalhoso ele dá, para mim mais eu gosto dele, sabe? Ele é artesanal, né? É artesanal. E assim, é tão bonito quanto o cliente chega lá e diz, cara, pneu novo, eu não podia... um pneu agrícola tem pneu que custa R$4.000. Tá. Aí, cara, vê se tu consegue, o que tu pode fazer. E é tão bom quando tu... Claro, a gente nunca... Por mais que a gente não vai fazer um serviço assim que não vai garantir, mas eu jamais vou fazer um troço para roubar dinheiro do cliente, entendeu? Se eu vejo que há possibilidade, eu vou fazer para ele. Eu vou fazer para ele. Vai salvar esse pneu, Vou né? salvar o pneu para ele, sabe? E então é tão bom assim, quando tu entrega o pneu pro cara, que o cara já tava pensando em gastar R$4.000 para comprar o pneu, né? E ele vai lá, vai gastar 10% do valor e sai satisfeito. Então, isso que é... Para mim, é bem importante. Assim, e como eu não consigo, assim, me desgrudar, sabe? Às vezes as gurias me cobram, assim, que eu tinha que ficar um pouquinho mais na comanda, né? Na gestão, gosta de colocar a mão ainda, Alemão. Tem coisa assim, principalmente quando paixão. Principalmente quando é coisa assim que é bem complicado mesmo. Eu gosto de botar a mão assim, de entregar para o cliente e ele sai dali satisfeito, sabe? Vale muito mais do que o valor que ele me paga. Eu acho que se ele não me pagasse só pela comissão satisfeito, para mim já era o pagamento, sabe? Legal. Então, e por tu resolver o problema também. E por resolver o problema A do solução cara, desse sabe? Que é problema. tão bom, né? Porque a gente sabe quando a gente tem um problema que a pessoa, tu vê assim, alguém consegue te ajudar, né? Não tem solução, né? E é tão bom quando uma pessoa te ajuda, né, cara? Nossa. Então, é bem... Então, Ali é importante falar que eu acho que uma das coisas do Agrícola, e a Carol sabe disso, nós temos um diferencial nas nossas matrizes de Agrícola, que sempre foram cuidadosamente escolhidas e mandadas ser produzidas pelo pai e pelo Mano, sempre pensando na qualidade dessas matrizes e não na redução de custo ou de material utilizado. Então, todas as nossas matrizes agrícolas, elas são robustas. todas padrão, todas elas a mesma espessura que vem o novo, sabe? Só que um pouquinho mais diferente. Quando a gente pede fazer a matriz, a gente já pede ela com um pouquinho diferente em termos de largura de garra, sabe? Que daí vai um pouquinho mais de matéria-prima, mas o pneu fica mais robusto. E como a nossa região é muita pedra, então a garra, quanto mais larga, quanto ela mais alta, quanto ela mais junto, muito melhor, ela corta bem menos. Então, as matrizes, quando a gente manda fazer, a gente mesmo já fica pedindo para fazer do modelo que a gente pede para fazer. Ela não fica tão original como vem no novo, mas ela fica ainda mais robusta. Ela fica mais robusta, ela fica melhor. Então. E isso é algo que foi uma decisão da Nego há muitos anos, desde que se trabalha com agrícola. O nosso pai, o Nego, nunca abriu mão dessas matrizes. Hoje existe no mercado
que é uma estratégia de algumas empresas, não a da Nego, de redução de custo para baratear a reforma. Então, tu pode ter opções de matrizes mais baixinhas, mais fininhas, que tu consegue ter uma redução de custo. Mas o nosso pneu, a nossa reforma robusta, ela vai durar mais, ela vai cortar menos e tu vai ter muito mais tempo de horas trabalhadas desse pneu do que lá no início. Eu vou pagar uma recapagem hoje para Nego um pouco mais caro do que eu tenho em outras opções. Mas o rendimento de horas desse pneu com a nossa matriz, ela é superior. Então, isso é uma preocupação, é a qualidade que a Nego nunca abriu mão, né? A gente, isso desde o fundador. A gente não abre mão da qualidade, inclusive nos pneus agrícolas, com preocupação em matrizes. Boa. E entrando num outro assunto que eu imagino que também seja muito importante para vocês, que é a questão ambiental. Como é que funciona para a Nego essa iniciativa, talvez, de ser mais responsável no âmbito ambiental? Que posso, Não, pode falar. Posso conduzir? O que acontece? A nossa empresa está localizada, inclusive, numa bacia de captação, numa área de grande preocupação ambiental, e a Nego tem essa responsabilidade. E a gente tem, inclusive, consultoria mensal ambiental com engenheiro ambiental para cuidar de todas essas questões que são extremamente importantes e fundamentais. A gente tem que ter certificação de vários órgãos para estar atuando naquela região onde a gente está. E a Nego, com essa preocupação, tem todas as certificações necessárias. A gente não tem nenhum tipo de dificuldade, porque é uma prioridade essa preocupação ambiental. Tanto que o nosso serviço ele é extremamente sustentável. A reforma de pneus, ela tá aí para ajudar o meio ambiente. Por quê? Porque quando tu reforma um pneu, eu ocupo 20% de petróleo, por exemplo, do que eu usaria para a produção de um pneu novo. Então, tu imagina a quantidade de pneus novos que temos no Brasil, o quanto isso vai de petróleo e outros compostos que saem da natureza aí, que tá na massa. E o lixo que também se gera com esses pneus novos. Quando tu reforma, eu deixo de estar colocando aquela carcaça, aquele pneu novo, de volta no meio ambiente como lixo, que eu já usei muito do meio ambiente para produzi-lo, e ele está voltando fazendo mal como lixo. E quando tu reforma ele, tu dá uma nova vida, tu usou muito menos recursos naturais para reformar ele. Além, obviamente, da gente estar falando de uma redução de custo para o cliente em cada pneu, né? Ele tem aí 50% menos, em alguns casos mais ou menos, de custo quando tu reforma. Então, além dele contribuir com o meio ambiente, ele economiza. E a Nego, então, além de toda essa preocupação ambiental, ela também tem um serviço totalmente sustentável. Que legal. Eu perguntei porque eu imagino, né? Quando a gente fala de reforma de pneu, de renovação de pneu, cara, é 100% meio ambiente. O negócio de vocês, ele tá sentado no meio ambiente, se for ver, né? Porque, cara, é utilizar aquilo que ainda pode ser utilizado, não descarta. E por isso que vem tão importante a questão da gestão da frota, né? Sim, o gestor da frota, quando ele tem uma preocupação, né, Alemão e Letícia, em olhar para esse pneu, ele tá fazendo uma economia, com certeza, muito grande dentro, né? Sim. Que, sem dúvida, hoje, se a gente for ver, todas as empresas vão ter diferenciais competitivos no detalhe, né? Sim. E muitas vezes, se não tem um olhar técnico de um profissional com expertise, com tempo de mercado, que conheça realmente de que forma fazer a gestão dessa frota, não tenho dúvida também que pode estar se perdendo dinheiro ali, né? Então, o Roda Mais, ele realmente é uma solução incrível, né? E uma coisa que a gente não conversou antes, mas que é interessante, às vezes quando a gente fala de gestão de frota, parece que tem que ser um monte, né, Letícia? E tu nos comenta sempre que a partir de 3 utilitários já é possível, né, estar dentro do Roda Mais. Se confirma isso? Confirma. A gente tem a preocupação com o cliente de 3 carros ou mais. Mas te digo assim, o cliente que tem 2 carros, que tem 1 carro, a gente só não desloca o técnico até a garagem dele. Mas ele tem a mesma assistência
dentro da nossa hoje, empresa. A partir de 3 utilitários, o técnico se desloca para fazer essa avaliação na própria garagem, em frotas maiores, enfim. Mas sabe, Carol, que praticamente 100% dos nossos clientes a gente faz. Ah, que Porque legal. independente de ele chegar lá, por exemplo, ele chegou lá para fazer algum serviço e eu estiver por ali, eu vou arrojar o caminhão dele. Entendeu? Eu vou dar uma volta, vou dar o caminhão dele e já vou dizer para ele, esse pneu aqui, daqui tantas viagens, tu vai ter que tirar para recapar, ou esse aqui tu teria que virar na roda, entendeu? Então, a gente já faz, isso é de praxe, isso um cliente que só tem um caminhão, eu já vou fazer a vistoria para ele. Certo. Chegou ali é bem como a Letícia, a gente não vai se deslocar para ir lá ver o caminhão. Claro. Mas, por exemplo, ele chegou ali para fazer qualquer outro serviço, independente, ele vai lá vai fazer Uma troca. uma troca, vai lá calibrar um pneu. Tu já agrega esse serviço naturalmente. Eu já vou dar uma olhada para ele, dizer, esse pneu aqui já está na hora de tirar. Ou muitas vezes acontece de um cliente, até de vez em quando a gente bateu de frente, eu e a Letícia, tem clientes lá que vai querer chegar lá e dizer, eu queria recapar esses pneus. Aí eu digo, cara, mas eu acho que esse pneu, acho que não tá na hora de tu recapar. É a nossa... Tá certo, Sim. É a produção versus comercial, né? Versus comercial. Isso. Aí, Mas se não está na hora, o alemão Vamos orienta aguardar. o cliente, Sim. assim, ele ainda diz pro cliente, olha, tu pode fazer 3 viagens e depois a gente tira para recapar para te aproveitar bem essa profundidade de sulco que tu tem ainda no pneu. E aí, depois de 3 viagens, tu vem aqui e recapa. Aí eu brinco que o alemão ajuda o cliente, ele diz para fazer 3 viagens para depois pagar a reforma, que tá tudo certo. Ele organiza, inclusive, a vida financeira do cliente. Legal. Dando mais tempo para ele. Mas o que é engraçado também, né? Nesse teu contato, deu 3 viagens, o cara vai em outro lugar? Ele não vai em outro lugar. Ele vai lá, o cara me deu uma dica lá, ele entendeu. Ele não quer tirar para recapar, Não independente da situação. Exatamente. Né? Tem cliente que diz, mas se eu botar um pneu novo agora e eu ir em algum reformador e eu pedir para recapar, eles tiram todos e recapam. Ninguém vai me dizer, teu pneu é novo, tu botou agora. Tá Se eu não entendo de pneu. Exato. E o alemão não, às vezes vem o cliente e isso acontece praticamente diariamente. Aconteceu hoje, inclusive. Do cliente ir lá para recapar e o alemão, não, mas ainda tu faz 3 viagens, 4, 5 viagens. trabalha 2 meses. Isso. Que legal. Então, isso é uma preocupação com o cliente de verdade, assim, né? Eu me preocupo com ele porque o pai e o mano sempre falam assim, o nosso cliente, ele precisa estar bem, ele precisa estar forte. Sim, porque eu não posso arrancar o olho dele, né? Porque se eu pegar o dinheiro dele, o que vai acontecer? Amanhã depois ele vai parar. Aí eu perco o cliente. Total. Eu acho que a gente tem que se ajudar porque tu vai ganhar pouquinho, mas aquele pouquinho é sagradinho, né? Total. Então, porque a partir do momento que tu perdeu o cliente, tu perdeu... Né? E o sucesso desses 45 anos vem desse pensamento de coletividade também, né? Boa, que sim. quando todo mundo olha para o todo, o setor se torna mais forte, né? Sim. Vamos olhar o segmento rodoviário no país, fortíssimo, Sim, né? sim. Então, vocês posicionados dessa forma, sem dúvida nenhuma, também é esse o motivo desses 45 anos de sucesso, esse olhar tão carinhoso, né? Sim. Boa. Com o cliente. É o que eu sempre digo, né? Porque, tudo bem, a gente até se modernizou bastante de uns anos para cá, né? De 2014, 2015 para cá. E a gente sempre diz, né? Que eu e o pai, a gente sempre trabalhou praticamente só nós dois, né? Mas eu sempre digo assim, que alguma coisa certa a gente fez, né? Porque senão não tinha durado tanto tempo assim, né? Então... Mas assim, é olhar para frente, né? Sim. Olhar para frente. Isso é importante nunca é também, tarde, né? Eu né? imagino, vocês 45 anos, cara, é uma história de vida. Nossa. E eu imagino que vocês estão olhando para os 45 próximos. Pois é. Como é que vocês buscam essa inovação e se manter atualizado, né? Na verdade, a Nego tá, então, aí mais de 4 décadas. Eu acho que sim, a preocupação com os valores, ela é desde 1979, né? Ela vem de todas as gerações, do pai para a nossa, para a terceira geração já atuante na empresa. E a gente sempre se preocupou com o cliente de verdade. Em todos os âmbitos, a gente gosta de acolher o cliente, de atender bem o cliente, de ser o mais honesto possível com ele e de ajudá-lo da melhor forma possível. E a gente vê que a gente precisa estar sempre olhando para frente. Esse feeling de empreendedor que o meu pai teve lá atrás, hoje nos inspira a cada vez melhorar mais. Se lá atrás, com
ainda menos recurso, com menos conhecimento, não se tinha tanto acesso à informação, a aprender, a como melhorar. Hoje tem. E hoje a gente busca isso. A gente está na busca constante por aprendizado, por técnica, né? A gente tem o alemão que se desloca de estado, faz curso online, faz presencial. Eu, como comercial, estou sempre buscando também buscar a melhor forma, novas técnicas para poder estar tendo o melhor atendimento. Também não deixamos de lado a preocupação com tecnologia, em estarmos nos modernizando. Então, sim, na reforma de pneus ainda tem muitas partes artesanais. Quando a gente fala de conserto, ele ainda é muito artesanal, ele precisa de muito feeling técnico, de muito conhecimento. A própria reforma, ela ainda é artesanal. Então, precisa muito disso. Mas a Nego, embora tenha isso tudo, ela também busca tecnologia. Então, a gente compra máquinas novas, mais modernas para isso. E a gente vem sempre olhando à frente. O que eu posso oferecer mais? Que serviço novo eu posso estar agregando para melhorar a minha performance como empresa, para que essa tradição que a Nego tem, né, que é um orgulho para nós como família, é a tradição que a Nego tem de ser uma marca respeitada, de ser uma marca que as pessoas sabem que é uma empresa séria. Então, nos procurarem por isso, da gente ser indicado por isso. Então, a gente mantém valores, mantém muito do conhecimento que se aprendeu lá atrás, que é artesanal e que se aplica em alguns casos até hoje. Mas a gente investe em máquinas novas, em novas tecnologias, em treinamento. A Nego também é uma empresa, por ser familiar, muito acolhedora a nível de funcionários. Então, assim, a gente se preocupa. A Nego não é uma empresa grande, mas a Nego se preocupa em ter, às vezes, uma psicóloga para fazer um período com terapia com os funcionários. E com nós, gestores, também, é sempre importante. A gente se preocupa com cada data comemorativa, não esquecer do funcionário, não esquecer da família dele. A gente brinca que no Dia Internacional da Mulher, nós somos em poucas mulheres, né? Inclusive porque é um segmento muito masculino ainda. Mas a gente não deixa de mandar que seja uma lembrança e um cartão para as esposas dos nossos funcionários. Legal. A gente tenta ser o mais família, trazer todo mundo para perto, assim como eu gosto de ter o cliente como meu amigo, trazer ele para o meu lado, os nossos funcionários também. Legal. Então, é uma preocupação que também vem lá de trás. O pai e o Mano sempre tiveram essa preocupação com as pessoas, né? Sejam elas clientes, fornecedores ou funcionários. Então, isso a gente mantém aí nas nossas mais de 4 décadas. Sim, e é importante isso que tu falou também, Letícia, porque a gente fala num mundo em mudança constante, tá sempre se movimentando, tá sempre movendo, mas as bases sempre continuam as mesmas. As essências sempre continuam as mesmas. Os pilares, assim, aquilo que senta, continua mesmo. Pode ser que mude algumas coisas, como são feitas, que nem vocês comentaram sobre... Imagino que há 50 anos atrás... Era um processo. Era um processo. Agora é outro completamente diferente, daqui 50 anos vai ser outro completamente diferente. Só que esse contato humano, essa busca pelos valores e entender isso, coloca vocês diferente no mercado. Porque não é só um negócio, é muito mais que isso, né? São vidas, que nem a gente comentou antes. Só que é importante também estar sempre atualizado. Claro. E aí eu entro no seguinte para vocês, qual que é a importância do mundo digital? Como é que vocês viram hoje? Porque a Elite, como vocês estavam comentando antes ali, vocês já são... A parceria com a Elite já existe há quase 5 anos. Quase 5 anos. Como é que vocês enxergam o mundo digital? Como foi, né? Quando a Nego, na última década, ela... Como o alemão já mencionou, a gente começou a mudar muitas coisas, né? A minha irmã, quando chegou, fez um excelente trabalho. A Nego não tinha, desde um escritório, um computador, um sistema, coisas simples. Hoje, não se tinha. Então, a minha irmã chegou, organizou a casa, fez os escritórios. Ela organizou a casa para que eu pudesse vir, alguns anos depois, e agregar com o meu conhecimento. A gente tem 3 virtudes diferentes, assim.
O meu irmão é excelente, alguém que eu admiro muito, um técnico na área de pneu que eu desconheço alguém como ele, né? Ele tem muitas qualidades, além do ser humano que é esse técnico, né? Que eu acho que ele casa o ser humano com o técnico. Então, é alguém que eu admiro demais, é meu mentor. Eu fico na cola dele o tempo todo para estar aprendendo tudo que eu posso com ele. E nesse período, o que eu entendo de pneu, eu aprendi com ele. Infelizmente, quando eu cheguei na Nego, meu paizinho já tinha tido AVC, não estava mais nativa. Então, hoje o que eu sei de pneu, eu aprendi com meu irmão. E a minha irmã, então, com as virtudes dela, maravilhosa, empoderada, ela é forte, ela organizou, ela chegou num momento mais machista ainda na época, porque não tinha uma mulher na empresa, foi ela. Então, ela teve que fazer desde o banheiro para ela poder usar aos escritórios. Então, ela chegou, organizou a casa. E aí, alguns anos depois, eles me chamaram. Mano, agora a gente precisa de ti. Porque minha irmã é uma administrativa financeira fantástica, extremamente responsável, cheia de qualidades. E aí, só que nenhum dos dois são comerciais, vamos dizer assim, na veia. Meu irmão atende muito bem, mas a praia dele é técnica. E a minha irmã é administrativo, financeiro, não é aquele lance com o cliente. E eu gosto, né? É a minha praia, é o que eu gosto da bagunça, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de desenvolver cliente. E aí, a gente somou forças, a Nego uniu forças, eu sempre digo assim, e falei pro meu irmão na vinda pra cá. A gente é muito mais forte juntos, né? E se nessa última década a Nego deu um salto muito bacana como marca, como empresa, como ela se reposicionou no mercado e ela é vista hoje, foi porque a gente fez isso juntos. Os três, cada um com as suas virtudes. E o digital, que chegou nessa época, junto comigo. E a gente escolheu a Elite na época, eu conhecia o Eloy Dalbello, que chegou para me explicar como funcionava. E na época não tinha, 5 anos atrás, empresa de reforma de pneus que tem essa preocupação digital. Carol nos acompanha praticamente desde o início. Não tinha, pouquíssimas, assim. Tu não enche uma mão procurando a nível Brasil as empresas que tinham essa preocupação. E há 5 anos a gente já percebia, embora seja um segmento que se pensava que não estava muito aí no digital, ele tá em todas as redes. Então, a gente começou a se comunicar com o cliente via as redes sociais, com material para mandar pelo WhatsApp com qualidade, não qualquer coisa, não qualquer foto, não qualquer informação superficial. A gente começou há 5 anos a ter a preocupação do cliente que quer um pneu borrachudo para o cavalinho de um caminhão que vai rodar Brasil inteiro. Que desenho é o melhor para ele? Nós, como reformadores, é nossa obrigação saber. Mas ele, como cliente, é importante ele saber, esse é o desenho para ti, eu tenho um material bacana para mandar para ele, explicar a profundidade, o que esse desenho vai proporcionar para ele. Então, a Elite, nessa época, chegou, me ajudou a fazer essa comunicação com os clientes em outros canais e não somente na porta ou no olho, que a gente também gosta e permanece até hoje. Mas hoje o cliente que ele precisar de qualquer informação digital, eu vou ter. Eu vou ter em todos os canais digitais, eu vou ter material offline de qualidade para ele, eu vou ter material online de qualidade para ele. E fez com que essa última década, esses últimos anos, a Negos tenha se reposicionado muito bem no mercado com grande influência do nosso trabalho digital, com a ajuda da nossa agência, que é a Elite, que está com nós aí desde que a gente pensou no digital, desde que a gente pensou que era importante, que a gente identificou que o nosso cliente, ele também sim está no digital. A Elite está do nosso lado e a gente conseguiu alavancar bastante negócios, valorização de marca e reposicionamento de mercado. Boa.
Deixa eu inverter agora a mesa, Carol. Vamos lá. Tu que tá quase desde o início com a Nego, o que tu nota, assim, que foi um impacto, talvez? O que eu vejo, na verdade, é que essa qualidade que é realizada na entrega do pneu é a mesma qualidade que a gente busca juntos na entrega nas redes sociais, no site, na comunicação, seja, né, nos materiais on e off. Então, esse cuidado que a marca tem no seu serviço é o mesmo cuidado que se tem nas redes. Então, eu sempre digo, quem entrar nas redes da Nego vai conhecer a Nego e quando for lá vai entender que tudo aquilo é uma publicidade verdadeira. Então, a verdade que vocês trabalham no dia a dia de vocês é a verdade que está na comunicação, né? Que a gente foi trabalhando e vem trabalhando fortemente. Então, isso é tão bacana porque para nós, como marketing, é fantástico quando a gente tem um produto maravilhoso também para trabalhar, né? E o digital veio para somar nesse universo, né? Que é tão vasto e que muitas vezes agrega demais a pulverização da marca, né? Uma marca tão consolidada. Então, hoje a gente tem muito orgulho, enfim, de conhecer sobre esse mercado. A Letícia e a Simone também, como mulheres, são referências nacionais, né? Que tem realmente um universo, né, do mercado do pneu muito masculino, né, alemão. Então, assim, elas também vêm, a Letícia seguidamente é convidada a nível nacional também para estar palestrando, enfim, tá participando, enfim, nessa área, porque é um universo realmente, às vezes, mais masculino. E aí vem essa força feminina junto à força masculina, né, que vocês fazem, com certeza. Até tava pensando, quando vocês estavam falando, que o seu Nego fez bem certinho ali os filhos, cada um com um dom, né? Cada um com um dom. Da sua área. Então, para nós, a parte do marketing, de atender, é justamente isso. Pegar tudo isso que eles já têm de maravilhoso e colocar na vitrine para gerar mais negócios comerciais. E é o que a gente vem desenvolvendo através das estratégias e dos canais. Então, o nosso olhar técnico vem muito nisso, né? De valorização de marca, de posicionamento, de buscar canais que trazem retorno comercial, que é a nossa preocupação também junto com o setor comercial, né? Mais leads, mais contatos, né? Mais pessoas tendo contato com a marca da Nego. Então, essa parceria de sucesso, né? Bastante tempo, e a gente vai conhecendo cada vez mais o produto, se apaixonando também pela história de vocês, né? E sem dúvida nenhuma a gente tá colhendo já bons frutos, né? É isso. Ó, viu só? Viu? Peguei aqui um depoimento do atendimento. Gente, para finalizar o nosso papo, eu queria trazer um ponto que vira um pouco no passado e na retrospectiva de vocês. Qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram, assim, seja pessoal, seja para a empresa, nesses 45 anos praticamente, e o maior aprendizado que vocês tiraram desse desafio? Nossa. Se essa fosse fácil de responder, ia ter alguma coisa errada, né? Você sabe que, para mim, um aprendizado para mim foi quando deu AVC no pai. Porque meu pai, por mais também que eu já não tinha idade para ser guri quando deu AVC nele, eu já estava tomando peito de muita coisa ali dentro da empresa, mas assim, só que o meu pai, ele sempre foi uma referência para mim. Eu ficava muito seguro com ele, entendeu? E meu pai, por exemplo, tudo que era probleminha que acontecia, uma máquina que enguiçou alguma coisa, eu não me preocupava porque ele fazia. E quando deu AVC nele, para mim, parece que eu perdi o chão, sabe? Me passou pela cabeça, digo, meu Deus, quem é que vai fazer as manutenção agora? Entendeu? E aí, para mim foi um desafio, porque daí eu tive que tomar peito daquilo, sabe? Então, muitas vezes eu tô fazendo algum serviço lá, a Simone olha lá de cima, nossa, parece que o pai tá aí, né? Eu tô fazendo lá, ou soldando, ou fazendo alguma coisa, sabe? Então, para mim, assim, eu acho que foi um desafio. Para mim, foi depois que deu a AVC no pai que eu tive que fazer o que o pai fazia, entendeu? Então, para mim, eu acho que esse foi um desafio para mim. O desafio sempre foi, né? Desde 79, quando eu era guri, tudo sempre foi um desafio, né? Total. Mas, porque eu sempre digo, a gente ganhou, a gente perdeu, a gente empatou, mas eu agradeço a Deus todos os dias, né? Hoje a gente é pequeno, mas assim, eu agradeço a Deus porque a gente fez aquilo assim com suor, com honestidade, né? Sempre com bastante honestidade. E graças a Deus o que a gente tem, a gente
batalhou para ter. A gente não precisou pisar em cima de ninguém. E conquistamos, né, o nosso espaço. E a gente não precisou pisar em cima de ninguém para conseguir o que a gente conseguiu, né? Então, isso para mim é bem, bem importante. E assim como o Mano estava falando, a minha irmã não está presente, eu sei que também o desafio para ela foi muito parecido com o do meu irmão, porque o meu pai, até ele sair da empresa por esse motivo de saúde, ele era o grande tomador de decisões. Ele era a pessoa do martelo, né? O meu irmão estava com ele desde sempre, já tomava peito de muitas coisas, mas assim, nunca se fez nada, nunca se botou um portão a mais na empresa, nunca se comprou nada sem o martelo dele. Então, a minha irmã já era financeira, já atuava na empresa, mas nem um dia terminava sem o ok dele. Nem um dia. E quando ele se desligou, assim, de um dia para o outro, ela também, como alemão, teve que assumir decisões e o dia a dia sem o pai. Então, também foi um desafio muito grande, tanto de produção, de industrial como um todo, quanto financeiro e administrativo, né? Eu não tive essa oportunidade, infelizmente, de aprender com meu pai. Quando eu cheguei, ele já não estava atuante, né? Mas eu tive a oportunidade de aprender como ser humano com ele, né? Então, sou bem próxima, sou grata, porque eu vim para Nego num momento que meus irmãos precisavam de mim. Eu vim e tive a oportunidade de ficar pertinho dos meus pais, né? Tenho até hoje. Então, eu sou muito grata pela oportunidade. Infelizmente, vim num momento não tão feliz, mas que a gente viu que a gente é muito mais forte juntos. Legal. Né? A gente, como família, a gente é muito forte juntos. E como sócios, a gente é muito forte juntos. Legal. Letícia, Alemão, muito obrigado por toparem participar do EliteCast e compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que a história de vocês inspira muitas pessoas que viram aqui, muitos empresários tiraram muitos insights, porque dá para ver a dedicação de vocês naquilo que vocês falam, dá para ver o brilho no olho de falar cada momento de vocês durante os 45 anos de história. Quando vocês pensam, olham para trás, dá para ver que é um olhar de alegria, é um olhar de carinho. E eu tenho certeza que todo mundo que viu isso gostou. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vou deixar esse momento, caso vocês queiram fazer alguma divulgação, olhar para o telespectador agora e dizer onde ele pode encontrar a Nego, caso ele queira entrar em contato com vocês. Fiquem bem à vontade. Então, agradeço vocês, agradeço Carol, Bruno, pela oportunidade. Agradeço o meu irmão por estar aqui comigo, dividindo conosco, né, com todos nós, as experiências dele. Assim como eu agradeço todos os dias pelo que eu aprendo. Quem quiser nos encontrar, vai nos encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Temos um site à espera de vocês, então a gente procura estar em todos os canais. Boa. Então, pode nos procurar via Elite também, que é a nossa agência muito importante na nossa história também. E a gente aguarda, certamente, com bom atendimento, com bastante princípios, e que serão, com certeza, muito bem atendidos, e será um prazer receber novos clientes. Perfeito. Para todos que estão interessados, querem conhecer um pouco mais da Nego, todas as informações que ela falou em Instagram, Facebook, LinkedIn, site, tá tudo aí na descrição, então vocês podem descer aqui na descrição e dar uma olhada em tudo. Carol, tem alguma palavra final? E agradecer, né, por ter essas pessoas maravilhosas aqui com a gente. Acho que foi, né, uma sessão de muito aprendizado, né, e é muito orgulho também da Elite fazer parte da história de vocês. A gente está construindo juntos muita coisa ainda, né? E sem dúvida nenhuma também agradecer, né, por estar aí acompanhando a história de vocês, e sem dúvida eu sou fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu. Todas as informações, assim como da Nego, da Elite também estão na descrição. Então, se você quer entrar em contato com a Elite, só descer a página um pouquinho e acessar os links. Vejo vocês no próximo episódio do EliteCast.